Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Com certeza, um dos problemas mais frustrantes para o jurisdicionado é ter um valor a receber em um processo, mas não saber se vai demorar um mês, um ano ou uma década. Ou pior, nem conseguir receber. Foi observando essa situação que acontece com milhões de brasileiros que o convidado deste episódio percebeu uma oportunidade: aproximar quem quer receber seu crédito judicial de forma mais rápida, ainda que para isso tenha que abrir mão de parte do valor, de quem tem interesse em receber o valor integral desse crédito ao final do processo. Para nos contar sobre essa e outras iniciativas empreendedoras, eu conversei com Leonardo Stocker. Ele é sócio das startups DCap e assinador online, é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorando em Direito pela UERJ. Vamos nessa? Leonardo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sempre gosto de perguntar, assim, para quem está empreendendo no direito, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é: por que empreender, né? Da onde que surgiu essa ideia? O que te levou a seguir por esse caminho e não seguir por um caminho mais tradicional de advogar, enfim, de fazer concurso? O que te deu esse estalo para empreender e começar, a gente aí também já começando a falar um pouco sobre esse tanto de projeto que você acabou se envolvendo aí de empreendedorismo? Gustavo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É sempre muito legal participar de diálogos como esse. Sobre essa tua primeira pergunta, o empreender, eu acho que, cara, é algo bem intrínseco, né? É algo endógeno, e é uma inquietude que eu sempre tive. Então, eu imagino que outras pessoas já tenham dito isso, né? Mas eu nunca me senti bem dentro de um meio tradicional do direito, digamos assim. Hoje a gente já começa a ver outros caminhos, meios mais alternativos, mas fato é que eu não me sentia à vontade com o passar do tempo, né, em usar terno, advogar, a questão das audiências, algumas formalidades que eu entendo que são desnecessárias, e eu acabei optando, dando esse salto de fé, né, e a gente começou a pivotar, a caminhar para esse meio das startups. E o que mudou, assim, do início, quando você começou o curso de Direito, que todo mundo, né, geralmente começa naquela empolgação e tal, o que te deu aquela baixa, assim, aquele balde de água fria, fala, poxa, às vezes isso não tá muito ligado comigo, eu tenho um outro perfil. O que mudou do começo do curso até você enxergar, aí já formado, essas oportunidades de empreender? Na verdade, esse caminho que eu comecei a trilhar, ele não veio no início do curso, sabe? Eu acho que isso é bem engraçado, porque eu gostava muito da teoria na faculdade, depois eu fui fazer mestrado, hoje eu faço doutorado, e eu gosto dessa parte. Assim, por mais que eu não me veja dentro desse direito tradicional, eu ainda assim eu tenho bastante interesse por teoria, e eu acho que isso é o legal, né? A gente poder aplicar a teoria à prática. Mas com o passar do tempo, essa problemática assim que eu comecei a ver que dentro da prática a teoria muitas vezes ela não era aplicada. Então, com o passar do tempo, todo esse formalismo, todas essas dificuldades do profissional do direito, assim, do dia a dia, eles começaram a me bater, né? Então, eu pego sempre um exemplo, assim, quando a gente começou a primeira startup que eu montei junto com alguns sócios, um advogado virtual, né? Um escritório online, né? Para processar companhias aéreas, eu imagino que tenha sido o primeiro do Brasil, tá? Ele segue ativo, chama-se, quem puder acessar o site, é tomás.app, tá? E a gente tinha uma grande dificuldade quando a gente montou essa ferramenta em função das audiências. A gente via lá atrás, isso acho que foi 2015, que as audiências, elas, por exemplo, elas poderiam ser virtuais, audiências do Juizado Especial Cível. E a gente sempre teve uma resistência, né, dos operadores do direito, juízes, enfim, quanto a essa possibilidade de fazer uma audiência virtual, né? Simplesmente a pessoa não está ali presente, mas na época, né, talvez o advogado estivesse na audiência e fizesse o contato com a pessoa, mostrasse para o juiz que aquela pessoa estava ali para uma audiência de conciliação, pelo menos, né? E a gente sofreu muita resistência, até que, por exemplo, veio, né, Covid,
E o Covid fez com que essas audiências se tornassem 100% online, né? Isso a gente está falando de 2016. Você já tinha tido um passado antes, já tinha trabalhado em escritório? Como que surgiu a ideia do Tomás? E como que funciona, assim? Explica melhor como que ele funciona, essa automação para ajuizar ações. Então, o Tomás, ele justamente veio dessa inquietude, tá? Junto com um sócio meu. Na verdade, então, foi o meu sócio, Pedro, quem teve a ideia de montar, né, a ferramenta. Então, ele me procurou, a gente conversou, a gente começou a desenhar todo esse projeto, e a gente viu também que não era tão somente advogados, né, que a gente precisava de outras pessoas, de outras áreas do direito. Então, a gente procurou uma software house que, enfim, topou a ideia, e a gente começou a desenhar uma espécie de aplicativo, né, PWA, ou seja, ele emula uma ferramenta na tela do celular, e por meio dessa ferramenta nós conseguíamos prospectar clientes em todo lugar do Brasil, né, prospectar essas pessoas através desse formulário. Era um formulário quase que inteligente, né, hoje em dia a gente chama de chatbot, para que nós buscássemos as respostas, né, e com base nessas respostas nós já tivéssemos, no mínimo, elementos para ajuizar uma ação, né, e mais do que isso, nós também já conseguíamos pegar os documentos das pessoas ali na palma do celular, na palma da mão. Então, a pessoa já mandava o ticket do embarque, os cartões, o documento de identidade, e além disso, ela conseguia também assinar a procuração em contrato com o dedo na tela do celular. Então, a gente prospectava todos os clientes de 5 a 10 minutos. A pessoa já enviava todos os dados e todos os documentos, e nós poderíamos ajuizar, eu não me recordo agora em quanto tempo, mas nós normalmente ajuizávamos as ações em até 48 horas. Tá? Então, foi de novo, né, respondendo aquela primeira pergunta, é a questão da inquietude, né, de querer mudar algo que não fazia muito sentido, burocracia, né, por que é tão difícil procurar um advogado, né? Vou no escritório dele, sento, converso, passo meus dados, ele analisa, depois de 1, 2, 3 semanas ele retorna, daí ele vai demorar mais 3 semanas para ajuizar uma ação, tem que redigir toda a peça. Então, a gente via que havia muito formalismo, e por mais que a teoria seja bonita e que, de fato, a gente precisa da teoria, né? Qualquer operador do direito tem que estudar, tem que estar lá, tem que saber a teoria para que ele possa aplicar na prática, né? A gente via que isso não estava ocorrendo, né? Então, é uma inquietude que a gente começou a questionar todo esse sistema que é bem tradicional, né? Que está por aí ainda, né? E aí eu fico pensando assim, como que foi a recepção do mercado de uma forma geral? E aí eu vou englobar todo mundo, né? Tanto clientes, né, do Tomás, quanto OAB, quanto outros advogados. Porque se hoje em dia a gente já tem umas brigas homéricas aí, né, com isso, imagina em 2015, 2016 como que foi isso? Conta pra gente, como que as pessoas reagiram, assim? Foi bem complicado, tá? Assim, no início o pessoal não entendia. Eu acho que tem aquela discussão, né, de às vezes estar um pouco à frente do tempo. Então, é muito duro, é difícil, né? De um lado, tem os caras que olham e falam, nossa, que legal, boa ideia. Nossa, por que eu não pensei nisso? Ou demais, vou utilizar. Inclusive, havia advogados que utilizavam, né, a ferramenta. Mas, por outro lado, também, cara, eu me lembro do Ano Novo, que eu passei na praia, e, cara, a gente sofria ataque, os caras mandavam mensagem, tipo, geralmente anônimo, né? Mas mensagens anônimas, nos xingando, falando que nós estávamos desvirtuando a profissão, enfim. E era engraçado, tá? Porque algumas pessoas que nos atacavam, às vezes até advogados, né, que criticavam, a gente ia depois no site deles, eles tinham um site, a gente via que eles tinham um formulário, eles pediam para as pessoas darem os dados, informarem telefone e contato. A diferença era que o nosso formulário era mais inteligente, né? Era a única diferença. Então tem isso. Eu acho que sempre que tem uma inovação, que tem algo novo, também vai ter muita crítica, porque as pessoas elas não entendem, né, o que está acontecendo. A gente tem muito medo, né, do novo. É do ser humano. E já tinha briga com a OAB ou ela ainda estava meio adormecida ainda nesse período quanto a isso? Cara,
começou a ter algumas discussões, tá? Eu não sei hoje como tá, porque eu já não participo mais do projeto. O projeto ele pivotou um pouco. Talvez seja até eu tô até dando aqui uma sugestão, talvez, para que eu sou o Pedro, que ele segue no projeto. Eu saí em função da GCAP, que depois a gente pode entrar nisso. Mas a OB ela começou a questionar algumas coisas, né? A questão de marketing, eu acho que tem essa discussão. Hoje, inclusive, já tem um novo regramento sobre isso, que é muito mais benéfico, né, para os advogados, pelo menos eu penso assim. Mas, na época, a discussão realmente era quanto à mercantilização, né, da profissão, e também quanto a essa publicidade irregular, né, que a gente se adaptou. Enfim, a gente teve uma notificação da OAB do Rio Grande do Sul, na época em que eu era sócio, e nós fizemos todas as adaptações pertinentes, né, que eles solicitaram, e foi tudo ok. Tá? A princípio, teve essa notificação onde a gente se defendeu e a gente realmente refez algumas questões que estavam um pouco fora desse núcleo que a OAB impôs. Mas quanto ao exercício, daí tem esse outro segundo ponto, né? O primeiro era o marketing, e o segundo era a questão da mercantilização, um exercício irregular da profissão. Nós também explicamos que era um escritório detentor de um sistema, né? Então, a gente não estava falando em uma empresa, que hoje também tem essa discussão quanto a empresas que prospectam casos, que repassam para advogados, e aqui não, né? Aqui era uma questão que envolvia um escritório que tinha uma tecnologia diferente, né? E que não era um exercício irregular da profissão. A princípio era super bem embasado, enfim, tanto é que o projeto está no ar até hoje, e eu acho que hoje também existem outras dificuldades que vieram sendo criadas ao longo do caminho que não a OAB. Eu acho que a OAB ela está avançando bastante, sabe? Eu vejo muita gente boa, enfim, tem pessoas muito boas. A própria advogada, que é conselheira federal pelo Rio Grande do Sul, a Grace, ela quem fez, junto com alguns outros membros da OAB, fez esse novo regramento da publicidade. Então, o pessoal tá bem ligado a essas tecnologias, sabe? Eu acho que muito por causa da Covid também. Com certeza. E aí, como que funcionava assim nos bastidores essa tecnologia? Vocês recebiam, as pessoas preenchiam lá os dados através de formulário, enviavam os documentos e automaticamente vocês já recebiam a petição montada de acordo com aquela situação que a pessoa foi preenchendo ali. Por exemplo, você falou que no começo era só com relação a companhias aéreas, então a pessoa colocava atraso de voo, aí já acionava um tipo de modelo de petição inicial e aí já ia preenchendo os dados e você já tinha uma petição pronta quando ela terminava de preencher o formulário? Era assim que funcionava? Não, no início não. Cara, o início era um protótipo, né? Não, era uma coisa assim muito bizarra, assim, era um sistema bem simples que caía quase que no Excel esses dados, e daí nós fazíamos a transposição para uma petição inicial, etc. E era bem tradicional, né? Mas à medida que a coisa foi crescendo, a gente começou a trazer mais tecnologia, né, a ponto de ter uma codificação quanto à elaboração da petição inicial. Eu dou muito exemplo hoje do projeto que eu estou, né, da GCAP, que é uma plataforma de intermediação de crédito judicial, que quando a gente começou, a gente simplesmente tinha um formulário. Tá, um formulário no site que a pessoa preenchia e caía no nosso Trello. A nossa automação era um Zapier que a gente conectava no Trello. Então era um puta de um protótipo assim, que a gente queria testar, né? A gente não ia botar dinheiro, até porque a gente também não tinha dinheiro sobrando para fazer um teste, já montar todo um sistema, um back-end onde as pessoas cadastram, enfim. Então tudo foi um protótipo. O início sempre assim. É uma coisa que eu aprendi assim muito nesse conceito de startup, né? Startup enxuta, algo que a gente não tem dentro assim da mentalidade dos advogados, né? E isso é muito legal você falar isso, porque às vezes o empreendedorismo jurídico está tomando uma proporção muito grande, muitas pessoas estão interessadas e aí tem essa visão equivocada de que não, eu não tenho dinheiro, não tenho capital para começar, eu tenho uma ideia excelente, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu estou procurando investidores. Cara, não é assim que funciona. Primeiro você precisa botar essa ideia para validar, para rodar, para ver se o mercado aceita, se é assim mesmo, e aí depois de muito perrengue, de muita coisa dando errado, algumas coisas dando certo, você evoluindo aquele protótipo, aí sim você começa a pensar em dinheiro, né? No começo é isso. Eu acho que é assim, é unânime praticamente
que as empresas que estão hoje no mercado sempre começaram de uma forma bem pé no chão, é Excel, é planilha, é mala direta, é o sócio fazendo marketing financeiro, angariando cliente, enfim. Esse pensamento de que eu preciso do dinheiro antes acaba inviabilizando a ideia, né? Cara, falou perfeito, assim, é interessante, a gente pensa, né, eu olho para trás, quando você estava falando, eu estava pensando tudo que a gente passou, todos os perrengues, assim, e era muito engraçado, porque no início, eu não tinha noção nenhuma de startup, né, nossa, quando eu comecei, no final das contas, o meu mestrado, o tema foi sobre startups, porque eu comecei a fazer toda essa pivotagem, assim, no início do mestrado, mas eu achava muito engraçado porque eu já tinha um pouco de inquietude, assim, eu era um pouquinho diferente do advogado padrão. Eu gostava já desde antes, de antes assim, dessas questões de startup, desse novo, essa nova ciência, né? Eu acho que o Cristiano Cru, ele estava aqui, né? E ele fala em ciência, né? Startup é uma ciência. E eu sempre gostava muito do teste e erro, né? E a gente não tem isso no direito. E o que você falou da questão da ideia, né? O pessoal sempre fala, né? A ideia não vale nada. Mas, de fato, não vale. Não vale. Quando eu comecei, a gente foi incubado no projeto lá com o pessoal da tecnologia, né? Que hoje eu tenho um sócio da tecnologia, que a gente se conheceu nesses projetos. Então, hoje, os nossos projetos, eles não param de pé sem ele. Tá? Eu acho que startup tem que ter tecnologia, mas antes de ter tecnologia, tem que ter inovação. Então, não precisa necessariamente, no início, ter muita tecnologia, talvez nada. É mínimo. A tecnologia, o no-code não está aí, né? Você pode utilizar, né? Nós podemos nos tornar os nossos próprios programadores, assim. E tem muito projeto legal no direito que demonstra isso. Mas o que eu queria comentar é essa questão da ideia, né? A gente vê a cabeça do advogado, que ela tem uma cabeça, eles têm uma cabeça voltada para o problema. Quando lá na software house que a gente estava incubado, as pessoas nos procuravam, olha que legal, eu também tenho uma ideia, e claro, dentro do meu círculo de amizades eram muitos advogados, operadores de direito, e algumas pessoas com as ideias legais que queriam levar para o pessoal, e era muito engraçado, Gustavo, porque eles chegavam e eles falavam, eu tenho uma ideia. E a galera já, beleza, eles ouviam toda semana, né, que alguém tinha uma ideia. Uhum. Mas eles estavam super dispostos, pô, era muito legal. Era uma troca, assim, de conhecimento bizarra. E só que os advogados que chegavam lá, eles sempre, antes de ter uma ideia, eles queriam assinar um NDA. Cara, era muito engraçado. E o pessoal da tecnologia, desculpa a expressão, tá? Cagava. Falava, cara, a tua ideia não vale nada. Eu não vou assinar nada aqui para ti. Tu pode me falar e a gente segue conversando. Mas, assim, dentro do meu mundo, não existe um termo de confidencialidade para uma ideia que tu tá me trazendo. Eu não vou copiar a tua ideia. Fica tranquilo. Até porque é a execução que importa. Essa visão glamurosa, né, do empreendedorismo, sei lá de onde que a gente tornou isso uma coisa natural, não sei se é de filme, sei lá o que que é isso, mas o cara não tá nem aí, a sua ideia, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas, a sua ideia provavelmente alguém já teve, o que conta é quem vai executar essa ideia melhor, né, a gente acha que é o nosso filho ali, que é perfeito e que vai dar super certo e tá tudo certo agora para se tornar um milionário, né? Mas o caminho é bem mais tortuoso do que isso. Agora, vocês lá em 2016 já tiveram um grande sucesso, assim, e tiveram várias ações, né? Você tem noção de quantas ações vocês tinham nessa época? Cara, eu não me recordo exatamente, mas, assim, companhias aéreas, contra companhias aéreas, que foi o primeiro, a primeiro tipo de ação, eu acredito que tenha sido centenas ou mais de 1.000 ações, assim, lá no início, tá? Isso muito antes da pandemia. Mas o que era interessante dessa época e que eu comecei a visualizar é que muitas pessoas, já nessa época, elas não entravam com ação, porque elas falavam, nossa, eu vou perder aqui 10 minutos preenchendo esse formulário, depois eu vou ter que entrar com uma ação judicial, eu vou ter provavelmente uma audiência, eu vou perder mais X horas para ir nessa audiência, e se não der certo, talvez tenha uma segunda audiência e tenha que esperar a sentença para sair meu dinheiro. Né? E a gente sempre falava, cara, tem possibilidade de acordo. Então, tem muita chance de tu entrar com a ação, ter um acordo. Então, talvez você, na pior das hipóteses, você perde 10 minutos aqui conosco e talvez ainda ganhe um acordo, um valor razoável, porque na época as companhias de fato faziam. E ainda assim as pessoas não entravam, tá? E lá eu comecei a ver uma oportunidade na questão da aquisição
dos créditos, dos ativos judiciais, né? Isso é foda, né, cara? Porque assim, as empresas que acabam violando, né, os direitos ganham muito com isso, né? Com essa lentidão e burocracia da nossa justiça, muitas pessoas deixam de procurar seus direitos, deixam de ajuizar uma ação, justamente por isso falam, nossa, foi só R$ 200, só R$ 400, só R$ 1.000, sei lá, né? Dependendo aí da realidade de cada um. Mas no final das contas, quando você multiplica isso pela quantidade de pessoas que tiveram esse mesmo problema, fica muito revoltante, né? E aí que eu acho legal, essa ideia igual da DIGCAP que você teve é sensacional, né? E como que teve essa saída do Tomás para fundar a DIGCAP? Cara, é bem interessante mesmo, se a gente botar no papel, né, na ponta do lápis, o que esses grandes litigantes eles ganham, né? E o mais engraçado que eu noto hoje de novo, né, eu não estou mais na advocacia, eu tô assistindo, né, quase um spectator mode one lá, eu estou de espectador assistindo, mas eu vejo que muitas vezes essas companhias, essas empresas grandes, essas multinacionais, elas tentam inclusive desvirtuar a outra ponta, né? Então, aqui até faço um parênteses, né? Porque a gente vê muito advogado que está fazendo um papel super fundamental, buscando, facilitando o acesso à justiça dessas pessoas que são injustiçadas, para que elas busquem seus direitos. E muitas vezes essas empresas grandes fazem um lobby para que esse advogado, né, esses escritórios de advocacia de varejo, eles não sejam não sejam vitoriosos, né? Então, às vezes a gente desvirtua, é na outra ponta, é o cara que está cometendo o ilícito, né? Ele que está fazendo o delito e ele está discutindo que existem escritórios de advocacia que prospectam casos, né? E entram com ações contra eles e de certa forma, aumentam o número de processos, de ações judiciais, né, no Poder Judiciário. E, os caras não são os culpados, né? Quem é o culpado é o cara que pratica o ilícito lá atrás. Então, é muito engraçado, né? Tem essa questão, e talvez eu esteja fugindo um pouco da tua pergunta, mas tem essa questão de desvirtuar, né, a discussão para os escritórios, para as pessoas que entram com ações. Enfim, essas pessoas, elas têm o direito, né? Elas têm um direito fundamental, né, o acesso à justiça, elas têm que entrar quando os direitos são violados. E a gente vê muita violação, né? A gente vê, é barato violar direito no Brasil, esse é fato. Isso é fato, realmente. A coisa mais barata que tem é isso, né? E aí você faz aquela conta, né? Vale a pena eu continuar violando porque só X% entra na justiça, então tá tudo ok. Financeiramente tá valendo a pena, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade. Mas voltando lá, como que você saiu do Tomás, percebeu isso? Foi realmente dessa insatisfação? O que motivou você até essa ideia da DIGCAP? Eu ri alto aqui porque eu realmente eu não respondi a tua pergunta, né? Mas a pergunta, cara, é a mais interessante. Então, essa questão, assim, eu saí do Tomás por cara, interesses meus, sabe? Eu acho que é muito legal isso de a gente sentar e, cara, legal, tá dando super certo. E chega um momento, assim, que deu certo. É muito legal ver, a gente fez um negócio muito massa. E era engraçado porque quando a gente montou o projeto, ninguém nos ouvia. Tá? Os caras, eles não estavam nem aí. Quando eu já estava saindo, era muito legal porque, poxa, os caras queriam entender melhor, queriam fazer mentoria, queriam conversar. Mas aí eu vi uma outra oportunidade. Eu acho que a gente, na minha concepção, a gente atendeu o objetivo quando a gente montou esse primeiro projeto. E eu vi essa oportunidade de melhorar o acesso à justiça por meio da negociação desses ativos judiciais. E na época eu ainda tinha alguns casos meus, assim, de advogado, né, dentro de um escritório de advocacia, que envolviam ações trabalhistas, tá? Então, eu tinha um cliente que ele possuía uma ação trabalhista contra uma empresa que estava em recuperação judicial, aliás, uma liquidação extrajudicial, e ele ia demorar para receber aquele crédito dele. Ele acabou buscando um dinheiro emprestado com um agiota, tá? E, por óbvio, ele não conseguiu pagar esse agiota porque o processo dele ia demorar bastante. E o agiota começou a bater na casa dele. Que susto. Nossa, o agiota começou a bater, achei que já era bater nele, já. Não, bater na casa só. Não bateu nele. Mas, assim, super agressivo, né? Uma tragédia. E
Então ele nos procurou e queria que eu comprasse a ação dele. Eu falei, pô, eu não posso comprar ação, né? Primeiro, a questão de dinheiro eu não tenho, e segundo, por uma questão ética, assim, na época eu até pesquisei, havia muitas decisões, assim, de tribunais de ética de todo o Brasil, da OAB, eu acho que era da OAB de São Paulo que eu havia visto, e que vedava, assim, era algo assim, não chegava a ser ilícito, mas era imoral, né? Tu tem todo um contato, tu sabe, tu viveu aquela relação, né? Tu tem uma relação com o teu cliente e fica complicado, né? O advogado adquirir um crédito judicial do próprio cliente, porque ele tá ali dentro, ele tá no âmago da discussão. E, bom, então eu falei para ele que eu não poderia, mas eu lembrei que havia um outro cliente que investia bastante no mercado financeiro e que talvez se interessasse. Quando eu procurei esse outro cliente, expliquei da situação, ele se interessou, tá? Era um deságio razoável, mas ainda assim era muito bom também para a parte vendedora, para o reclamante. O que é um deságio razoável? Cara, eu acho que esse deságio, na época, ele foi de 25%, tá? Claro, tinha o deságio de 25% e ainda ele recebia a correção, porque aqui foi uma aquisição da integralidade do crédito trabalhista, tá? Para quem nunca teve contato com isso, assim, né, a pessoa vende o crédito, mas obviamente para a pessoa que está comprando e que vai assumir o risco e vai esperar o tempo, essa pessoa compra com um deságio, né? Que aí, nesse caso aí que você está falando, deu 25%, para ela poder pagar antecipadamente a esse autor dessa ação e permanecer durante esse longo tempo até que ela efetivamente receba o crédito, é isso, né? Perfeito. Eu sempre falo, compra com desconto. Está comprando com desconto algo para receber lá na frente o resultado desse algo. Então, vai receber mais, tem a questão dos juros, correção, etc. Então, é um investimento. E essa pessoa, ela pediu uma garantia. Poxa, mas é complicado, eu vou fazer um contrato de cessão, que garantia eu tenho, né? Porque eu vou estar lá no processo, e a princípio a gente tinha pensado que não, seguiria o nome do reclamante, mas esse investidor, ele não estaria no processo. E aí, então, surgiu a nossa ideia, que de novo, né? A ideia, é só ideia, né? Mas a gente foi lá e concretizou. E que foi de fazer uma cessão homologada. Então, e eu já chego lá, né? A gente, na época, apresentou esse contrato de cessão, ele foi assinado pelas partes, testemunhas, advogados, como interveniente anuente, etc. E a gente juntou esse contrato de cessão para o juiz e falou, olha, senhor juiz, está aqui um contrato, nós fizemos um negócio jurídico, o reclamante vai sair, o investidor vai entrar no lugar dele, mas só vai ocorrer o preço, ou seja, o negócio só vai se perfectibilizar no momento em que o senhor der ok. O senhor autoriza essa negociação? E eu juntei no processo. E eu me lembro que a galera, assim, os meus amigos advogados, o pessoal até do mestrado, que eu tinha contato, cara, maluco, um juiz trabalhista vai autorizar uma homologação de uma sessão? Eu seria desse. Se você tivesse me perguntado na época, eu falaria, você tá maluco. Isso deu mais vontade, cara. Quando eles falavam que eu não conseguia, eu falei, cara, eu vou conseguir. E a gente sentei com o juiz, conversei, expliquei, mostrei, e fazia muito sentido, porque, cara, se ele vai tirar um empréstimo, ele não tinha nem como tirar um empréstimo, ele não tinha de onde sanar essa dívida, ele não tinha. E se a gente for olhar, assim, e hoje tem, inclusive, decisões que autorizam homologações que os juízes realmente referem ao que eu estou falando agora, que se ele for procurar outro meio para receber um valor, por exemplo, no banco, os juros são altíssimos. É um baita negócio, é um ótimo negócio para um vendedor. E foi muito legal, porque o juiz autorizou. Tá? E aí a gente teve um case. Hoje a gente tem autorizações, cara, tem várias autorizações em todos os lugares do Brasil, em casos trabalhistas, cíveis, RPVs e precatórios, tá? E aqui eu faço um parênteses, tá? Na DCAP a gente conecta as partes e pode acontecer de não haver essa homologação, tá? Às vezes a pessoa precisa do dinheiro para ontem e não tem homologação, tá? Fecha parênteses. Então deixa eu te interromper nesse parênteses, fazer o meu parênteses aqui. Essa questão, pelo que eu, né, já ouvi de empresas que estão fazendo isso, de até internacionais, aonde que foi o momento que você teve essa... Aonde não, porque você falou já aonde foi, mas assim, quando que vocês pensaram nisso? Poxa, vamos pedir uma autorização judicial para que isso seja feito, porque o que eu tenho visto são simplesmente assim, legalmente, se você olhar, é um direito ceder um crédito. Eu não preciso, teoricamente, da homologação de ninguém, da autorização de ninguém, porque é um direito, né? Só que aí, ao mesmo tempo, essa ideia suas é uma sacada genial, porque eu não tenho, mas quando eu tenho essa homologação judicial,
é uma chancela muito boa para quem está comprando crédito, de ter essa segurança de que, olha, o juiz já autorizou, então você não vai ter problema. Então, qual que foi o raciocínio, assim, a estrutura mental mesmo, o modelo mental que vocês pensaram de, bom, eu não tenho obrigação, mas vamos fazer isso porque podia ser um tiro no pé, tá entendendo o que eu tô falando? O juiz, muitas das vezes, ele vai chegar, e eu tenho certeza que deve ter acontecido já com vocês, vai falar, não autorizo, e aí você perdeu. Porque aí se você vai comprar uma briga, tipo assim, tá, ok, você não vai homologar, mas é um direito meu, eu vou seguir mesmo assim, aí ferrou de vez, né? Ou eu tô errado? Como que funcionou? É isso aí, na plataforma é 3/7, tá? A cada 10 casos, eu acredito que seja trabalhista, tá? A cada 10 casos trabalhistas que a gente apresenta, 7 são homologados. E o trabalhista ainda tem um agravante, né? Porque é crédito alimentar, então assim... Mas hoje, Gustavo, é interessante, tá? A gente tem uma homologação feita por uma ministra do TST. Isso aí é... É genial, muito legal. É muito legal, assim, ver a concretização de um projeto, sabe? Então, mas é isso que me instiga, porque assim, você poderia ter um indeferimento da ministra do TST. E tá tudo bem, e a gente não vai negociar daí. Eventualmente, se outro investidor se interessar sem homologação, tem um grande risco aí. Mas assim, quanto à motivação, né? Por que a gente fez assim? No final das contas, eu não vou te mentir, não foi por uma questão de transparência, não foi por uma questão de, enfim, de dados, de informação, foi simplesmente uma segurança do investidor, tá? A gente fez a homologação porque era a única forma daquele investidor pagar. Ele disse, olha, só vou pagar se tiver homologação. Mas no final das contas, foi engraçado, porque isso fez com que a gente sentasse, não só um pouquinho, a gente homologou isso. Cara, que legal, a gente homologou porque ele queria uma segurança. Mas será que essa segurança também, isso não traz segurança também para o reclamante? E será que não traz uma transparência e os juízes eles começam a entender, poxa, esses caras não é uma sacanagem, porque a sessão tinha muito, né, esse mercado de negociação de ativos judiciais tinha muita sacanagem, gaveta. É um mercado muito queimado, assim, muito queimado, e a gente está tentando desconstruir essa ideia. Mas isso é muito legal, porque a gente começou a pensar, poxa, tem transparência. A negociação ganha-ganha. Tanto é que hoje a gente tem quase um slogan, né? Pô, é uma negociação transparente. Em muitos casos, acontece da gente não fazer homologação, tá? Porque as pessoas também precisam muito dinheiro. E eu tenho, assim, a gente tem conversa com as pessoas, é super humanizado o atendimento. É engraçado, o atendimento humanizado. Mas ele tem que ser, né? Cara, a gente vê muita história triste que dá certo. Outro dia teve um áudio de uma vendedora que ela falou, cara, Leonardo, muito obrigado, eu tava passando fome. E eu tava passando fome de verdade, assim, eu tava indo para baixo da ponte, de verdade, eu tava indo para baixo da ponte. Ou uma outra pessoa que ele precisava fazer uma cirurgia pro filho. E aí? Cara, assim, desculpa agora, talvez eu seja um pouco, talvez eu esteja forçando um pouco, mas, poxa, no final do mês, o advogado, ele tá lá, ele tem as verbas honorárias dele, ele tem os contratos com os clientes, o juiz tem os vencimentos dele ao final do mês, sabe? Mas acontece, e eu não digo que é grande parte, eu acho que é uma parte pequena, mas acontece que existem operadores do direito, existem operadores que eles não estão nem aí para os autores das ações. Cara, no final do dia vai pingar o dinheiro para ele. Mas essas pessoas que estão lá, que precisam de agilidade, e às vezes, assim, tudo bem. O Poder Judiciário, ele tá com muito processo, é muito difícil, eu entendo. É estressante, tem, poxa, cada vez mais casos de burnout em operadores de direito, né? Mas no final do dia o cara só quer ele só quer uma fala, cara, teu processo tá aqui, vai demorar, sabe? E muitas vezes isso não vem. Então, por isso que eu volto, assim, por isso que eu trouxe toda essa fala, é a questão da transparência, sabe? É dizer o que está acontecendo. Então, a gente tem, assim, por meta, dentro da DCAP, passar todas as etapas. Seu processo está análise do devedor, está análise do processo, vai acontecer isso. Cara, não deu para negociar, não deu. Talvez no futuro a gente consiga, porque está aumentando o número de investidores. Mas eu acho que isso é importante, sabe? Claro, fazer com que esses processos eles sejam rapidamente resolvidos, mas pelo menos dar uma satisfação. Às vezes a pessoa quer só uma satisfação no final do dia. Uhum. E por que também trabalhista? Porque na minha visão vocês estão assim, né, pegando o mais difícil do mais difícil e acabou sendo uma oportunidade maravilhosa que deu super certo, porque por um lado, até então, né, tinha aquela discussão, mas correção monetária trabalhista era sensacional, porque é muito alto, né, você tem juros e correção muito alta, os processos andam, teoricamente, um pouco mais rápido. Um pouco não, né? Andam, pelo menos aqui em Minas, andam bem mais rápido do que os processos cíveis.
E você tem do outro lado, geralmente, as pessoas precisando muito, os autores das ações, os reclamantes precisando muito desse crédito, né? Foi uma coincidência, uma oportunidade, porque você tinha alguém querendo vender realmente um crédito trabalhista, ou foi uma coisa pensada, assim, que vocês falaram, vamos focar no trabalhista primeiro, que a gente tem, para os dois lados, muitas vantagens para oferecer? Você lembra, Gustavo? Tem, eu acho que é uma frase do Walt Disney, eu acho que é a frase dele, né? Eu não me recordo exatamente o que é, eu sei qual é a ideia dela, né? O impossível é mais fácil porque lá não tem concorrência. Então, eu acho que é algo assim, né? Cara, a gente quis pegar já, a gente quis validar no mais difícil. Talvez não fizesse sentido, né? Talvez fosse mais fácil ir para a parte civil, mas a gente realmente pegou muita coisa trabalhista no início para justamente validar a questão da homologação, tá? Eu não sei te dizer, tá? Assim, qual é a melhor área. Claro que a gente tem hoje, a gente está analisando muito dado dentro da plataforma, a gente tem muito dado para analisar, e a gente está começando a fazer isso, e a gente quer fazer muito bem feito. Mas eu te diria até que, assim, de uma forma bem empírica, eu não acho que o trabalhista, assim, para nós seja o mais legal, assim, em termos de remuneração. Mas eu acho, cara, que é o que deixa a gente mais feliz, sabe? O trabalhador, assim, no final do dia, ajudar o cara, eu acho que é bem prazeroso, sabe? Botar a cabeça no travesseiro e saber que a gente está fazendo bem. Eu acho que é legal. E talvez seja mais fácil também para mudar um pouco, assim, a concepção do mercado, né? Eu acho que sim. Eu acho que atinge de uma forma mais dura, né? Com certeza. Tá. E como é que fica deságio hoje nas negociações? Geralmente é alguma coisa que você pode falar pra gente? Quanto que fica mais ou menos o deságio? A gente está montando uma calculadora, tá? Porque hoje na plataforma, como ela funciona? O vendedor cadastra, tá, os dados, então ele bota o número do CNJ, a gente já tem um crawlerzinho que busca as informações, busca em boa parte dos casos consegue puxar os autos, né? Do processo eletrônico, e a partir dali a gente começa essa análise, tá? A gente faz uma análise devedora, então a gente vê se faz sentido, se os investidores se interessariam por esse devedor, e aí também já tem uma parte do deságio, né? E depois a gente vai para a análise do processo, ver se tem alguma nulidade, se faz sentido, se no final de fato vai ter um crédito a ser recebido, e aí a gente calcula o deságio. O nosso deságio hoje, e a gente quer montar uma calculadora, tá? Para que antes da pessoa fazer todo esse cadastro, para que a pessoa tenha uma estimativa já. Então, uma calculadora com a estimativa do deságio. Eu te diria que hoje o deságio ele oscila de 10%, tá, a até 70%. A gente já fez um caso com um valor bem alto, que é quase que um distress asset, né? É quase um caso muito perdido, tá, que está lá ainda pendente, né? Tá, um investidor assumiu com o advogado dele e eles estão tentando buscar esses bens. Então, varia muito. Tá? O ideal realmente é que a pessoa faça o cadastro, pode conversar conosco, e esse deságio, ele de fato, ele oscila muito a depender do caso. Tá? Entendi. E isso inclui também, essa negociação inclui também os honorários dos advogados? Como é que funciona? Nessas negociações, existem várias modalidades de sessão, tá? Então, a pessoa, ela pode, daqui a pouco, o autor da ação pode cadastrar o processo e pode dizer, olha, eu quero vender toda a minha parte, né? Ou o autor da ação pode cadastrar junto com o advogado e vender a integralidade, né? Vender tanto o principal, né, do autor, quanto dos honorários, né, do advogado, e sair, né? Aí, então, o investidor assume, esse investidor ele provavelmente vai ter um advogado, né? Se ele não tiver, se existir um investidor dentro da plataforma interessado em comprar esse caso e não tiver um advogado, a gente pode indicar alguém, né? Porque a nossa função é até a intermediação, né? A gente faz toda a negociação. Depois do processo, a pessoa assume, né? A pessoa tem que ter um advogado aí para assumir esse caso. E a outra modalidade daí é só a compra dos honorários, né? Ou compra parcial. Então, é possível também que a pessoa daqui a pouco tenha um crédito de 100 mil reais para receber, mas ela não precisa vender todo o crédito, ela precisa agora de um valor de 10 mil. Ela pode fazer uma cessão parcial e o investidor compraria só o parcial. Então, basicamente, integral, principal, parcial ou só honorários também. A gente vê muito advogado vendendo os honorários na plataforma. E aí acontece, a substituição processual? Sai o autor da ação e entra a pessoa que está comprando crédito? Se houver homologação, sim, tá? Pode acontecer essa alteração, né, do polo ativo, ou pode acontecer também, muitas vezes, a inclusão do investidor como um terceiro interessado.
Então, quando ele compra parcialmente o crédito, ele pode fazer uma petição. Olha, eu adquiri o crédito, né, parte do crédito, gostaria de ser, enfim, inserido na condição de terceiro interessado. Então, pode acontecer também. Eu já vi casos, assim, alguns casos que a gente negociou ultimamente, tá? As pessoas têm pedido a homologação depois do pagamento da sessão. Então, às vezes, o vendedor ele precisa receber o dinheiro, assim, cara, quase que instantaneamente. Mas o investidor ele quer uma garantia. Às vezes até paga antes, né? E depois apresenta a homologação, e aliás, a sessão e pede a homologação. E tem acontecido assim tranquilamente. Tá? Mas é uma relação, tá, Gustavo? Muito de confiança também, tá? Tem que ter uma relação de confiança e por isso que ninguém pode se sentir prejudicado nessa relação, né? Isso é muito importante. Uhum. E entre a pessoa entrar lá no site e se cadastrar até ela receber o valor, quanto tempo em média assim que isso demora? É difícil. A gente tem esse dado na plataforma, tá? Mas geralmente para receber uma resposta é 2 semanas, assim, a gente está com bastante demanda, tá? Um pouco mais de 2 semanas para ter uma resposta sobre uma sugestão de venda, né, um valor, ou para ter também um não, né, a gente também informa, a gente vai arquivar o caso e vai explicar o porquê ele está sendo arquivado. Então, em média, 2 semanas para ter uma resposta. Claro, depois tem essa parte da negociação e muitas vezes aí tem essa negociação entre investidor e vendedor, aí demora um pouquinho, né, a depender das situações. Então, é algo assim bem complicado. Entendi. Tá, não, é muito legal. Essa ideia, eu acho ela sensacional e, assim, para nossa realidade é algo que eu acho que vai ajudar tantas pessoas, ainda mais quando você coloca uma tecnologia por trás para facilitar esse processo, né? Então, eu acho que é uma das ideias que já, lá fora já se usa muito, né? Aqui a gente tem um pouco as pessoas têm um pouco de resistência ainda, né? Muitas pessoas acham que é ilegal e tal, e não. É uma coisa legalmente é permitido. A gente só não tinha, como a gente falou antes, né? Era um mercado ainda muito queimado, porque tinha muita confusão, tinha muita coisa errada acontecendo. E aí eu acho que com a tecnologia a gente consegue melhorar muito isso, a agilidade e uma ética mesmo, uma transparência, um serviço confiável. Eu acho que é algo que estava faltando e tomara que dê super certo aí, cada vez mais vocês crescendo com isso. Mas você, ainda não satisfeito com a DigCap, ainda tem outras iniciativas ainda, outros projetos, e aí teve a ideia de fazer o assinador online também. Conta pra gente, em qual momento de sã consciência você falou, tá aí, tô fazendo pouca coisa aqui, vou ter mais uma ideia e vou tirar do papel. Então, nós somos vários sócios, né, hoje em dia, então, DigCap, vários sócios, tem esse projeto agora também. O que aconteceu lá atrás, quando a gente montou a DigCap, eu saí do outro projeto, eu sentei e falei, poxa, deu certo um, né? Cara, será que vai dar certo um segundo? Poxa, né, startup geralmente... E aqui são todos projetos realmente que são startups, né? Eles estão dentro do conceito de repetibilidade, escalabilidade, né? Extrema incerteza. E eu pensei, nossa, vamos montar vários, porque, cara, vai dar tudo errado. Tipo, a chance de dar tudo errado é muito grande. Então, vamos montar tudo, né? E vamos lá, vamos ficar validando e correndo. E era muito engraçado, o pessoal até da tecnologia, lá, o meu sócio Guga, ele falou, cara, não dorme, o que a gente vai fazer aqui, né? Puxa, tá. E no final das contas, tudo começou a dar certo, sabe? Então, a proposta do assinador é ser uma ferramenta de assinatura eletrônica e de automação de documentos. O que a gente nota hoje? A gente nota que o advogado ele perde muito tempo fazendo besteira. Ele perde tempo com atividades super acessórias e daí os caras estão lá sábado e domingo peticionando. É mais ou menos isso. E no assinador, diferentemente de outras empresas que trabalham com assinatura eletrônica, além de ter essa assinatura que é no dedo na tela do celular, né, a gente inseriu essa possibilidade de campos de preenchimento. Então, isso significa que uma pessoa que recebe um documento do assinador, e aqui o exemplo é de um advogado, tá? Um advogado ele é o usuário
do assinador. Ele vai enviar uma procuração para um cliente. Ele não precisa ir lá, preencher todo o documento com os dados do cliente para mandar para ele por WhatsApp, para que ele receba aquele documento, imprima, assine e devolva digitalizado. O conceito é um pouco diferente. Então, o conceito é que ele manda um link por WhatsApp para a pessoa abre aquele link e preenche os seus dados. Então, todos os dados que ela preenche ali são automaticamente inseridos no documento dentro do assinador. Ela assina com o dedo na tela do celular e feito. Está pronto. Então, volta um documento assinado que foi preenchido pelo próprio cliente. Então, o advogado ele não precisou preencher os campos como nome, CPF, endereço, ele não perde tempo fazendo isso. Isso é muito legal, porque a gente vê clientes nossos, né, que são advogados, prospectando muito mais gente. Tá? É bem interessante. Porque facilita demais, né? Essa é o que você falou. Ou recai sobre o advogado, às vezes tem uma estrutura menor, uma estrutura mais enxuta ali, e é você que tem que ficar mudando procuração, carta de preposição, recibo e por aí vai. Ou então, às vezes, recai na mão do estagiário, que, assim, poderia estar fazendo outra coisa mais interessante, né? A gente já está num nível de tecnologia que, pelo amor de Deus, a gente não precisa ficar ninguém do seu escritório fazendo esse tipo de preenchimento. Ou você já realmente faz um formulário e aí o próprio cliente ensina, ou você tem uma tecnologia para fazer isso e replicar isso em centenas de casos, né? Ninguém merece hoje em dia ficar fazendo isso. Isso é muito 2019, né? Não, e é muito legal, assim, porque é um projeto que eu participo, eu não estou no dia a dia, claro, né? Meu projeto principal é a DCAP, eu trabalho na DCAP, mas, assim, a gente vê na equipe que é muito legal a apresentação, os advogados gostam muito, eles começam a entender, então a gente começou a agregar várias funcionalidades novas, né? Por exemplo, possibilidade de campos fechados, então, qual o seu estado civil, né? No início a pessoa tinha que digitar, eu sou solteiro, né? O cara não vai digitar certo. Então tem a opção ali de botar se é solteiro, casado, em regime de união estável. Então a própria pessoa seleciona, mas quem faz essas inclusões desses campos específicos, essa lista fechada, é o próprio advogado, por exemplo, né? Isso se a gente tratar o advogado como cliente do assinador. Então ele se torna quase que um no-coding, né? Porque ele começa a montar os campos de preenchimento dele, ele começa a fazer documentos interativos e iterativos, né? Os dois. Como não só procuração em contrato, que é o que mais utilizam, mas daqui a pouco eu vejo ali advogados falando assim, em termos de entrevista, né? Ação trabalhista, os caras vão entrar com uma ação inicial, ou aliás, uma petição inicial, protocolá-la, mas antes eles querem só validar todas aquelas informações que estão ali dentro. Então eles mandam um questionário para o cliente realmente atestar que ele falou isso, que ele faz da hora tal a tal, que ele realmente não recebeu adicional de insalubridade, que ele tinha aquele desvio de função por tais e tais funções. Então começa a se criar, sabe? É quase um ecossistema também, é muito bonito, assim, porque eles começam a criar novas peças, novos documentos. Tem alguns advogados que atuam com direito digital e eles fazem formulários para NPD, né? Eles começam a preencher, os próprios clientes preenchem dados, querem buscar retificações, querem buscar informações. Então, os próprios clientes começam a fazer os documentos. É muito bonito, assim, e se cria um ecossistema. Então, acho que essa é a ideia. Falou perfeitamente, assim, é muito legal isso. A gente tem que perder tempo com o que vale perder tempo. Hoje, tempo é o bem mais precioso, né? Eu demorei muito, muito tempo para me dar conta disso. E a gente quer sempre otimizar, seja na DCAP como no assinador. E você, no meio dessa confusão toda, você ainda advoga? Não, eu tenho alguns poucos casos, né, que são casos antigos, que eles estão assim num processo de resolução, que eu não consegui negociar na plataforma. Eu joguei alguns casos meus lá, esses eu não consegui, então eles estão aí comigo, né, mas que eu tenho auxílio de outros advogados. Mas isso é legal, esse ponto, tá, Gustavo? Porque também eu vejo muito advogado, nossa, eu não vou mais advogar, eu vou me mudar para fora, e os caras vendem os créditos judiciais na plataforma. Uhum. É bem interessante também. É uma boa saída para quem tá querendo aí ser um nômade digital também, ó, maravilhoso. Exato. E uma outra coisa que eu tô curioso aqui desde o começo e acabei não te perguntando, assim, tá claro, pelo menos para mim, que assim, a sua veia total de inovação, de empreender, de criar coisas novas, soluções, resolver problema, né? Resolver problema, acho que te resume bem, assim, mas... E ainda assim, você ainda faz
Mestrado e doutorado. Por que esse interesse ainda com o direito material, assim? Sim, eu não sei te responder, assim, Boa hoje, pergunta, né? assim, eu fiz mestrado, eu gostava muito, assim, de pesquisar. Eu acho que quando a pessoa entra nessa área acadêmica, tem dois lados, né? Ou às vezes consegue fazer os dois, que é muito difícil. A questão da pesquisa ou a questão da aula. Cara, eu tenho algumas aulas, assim, e não me chamavam mais. Eu ia uma vez, assim, o pessoal gostava, mas, cara, eu acabava eu não tinha muita paciência também, assim, para a questão da docência. Mas eu acho que a pesquisa é muito legal. Isso tem pouco no Brasil ainda, né? Pesquisa dentro do direito, né? E isso é legal, isso se conecta muito com o que a gente faz. Então, a própria discussão quanto à homologação, claro, é muito prática, mas ela também pode ser muito acadêmica, ela pode ser muito dogmática. Então, isso é legal, a gente aplicar a teoria na prática, né? Que a gente não vê muito no Brasil. Então, o doutorado hoje em dia, a minha tese é sobre plataformas digitais. O doutorado hoje ele preenche muito assim esse campo dentro da prática, né? A gente traz um pouco de teoria, eu acho que é importante, e é importante que as pessoas que tenham esse conhecimento, que sejam mais acadêmicas, que elas também entrem na prática, que elas consigam expor, claro, de uma forma mais simples. Aqui entra o plain language, que a gente usa um monte, né, linguagem simples, mas que elas exponham tudo isso, sabe, que tem, e eu acho assim, é muito legal, assim, o cara porque eu, de fato, eu não sou advogado, né, eu não sou um docente, mas é possível e é muito importante que pessoas, empreendedores, também entrem dentro da dogmática, né? Comecem a fazer esses mestrados, doutorados, comecem a pesquisar. Eu acho que isso é importante, porque vai levar para outro nível ao empreendedorismo, assim, o empreendedorismo jurídico, eu digo, né? Tem poucas pessoas fazem isso, e aí... Cara, na UERJ, desculpa te interromper, na UERJ, onde eu faço doutorado, tem alguns, tá? Tem umas pessoas super boas. Sim, pessoas que são, cara, que trabalham com startup. Então eles fazem mestrado, doutorado, cara, é bem interessante, assim. A UERJ é bem legal nisso, assim, tem uma disciplina super legal do professor Carlos Afonso sobre direito digital. Ele faz uma tríade ali, assim, então é bem legal, e tem pessoas da área das startups, muita gente que presta consultoria, DPOs, tem pessoas que entendem muito de startup e que estão dentro do cenário acadêmico. Ué, que coisa boa, então. É bem legal. Muito bom. E aproveitando que você falou isso, né, nessa questão da aliar a prática com a pesquisa e tudo mais, eu vi que você também participou daquela feira da Slush, né, famosa na Finlândia. O que tá acontecendo lá na Finlândia que tem tanta gente agora, de repente... Eu acho isso engraçado porque, de repente, assim, né? A gente tem alguns nomes, alguns países, alguns locais, cidades, enfim, que se destacam pra gente que não tá acompanhando o movimento lá. De repente, é claro que não é de repente porque tem toda uma história, tem toda uma trajetória, mas a Finlândia me chamou muita atenção parece que ela está se tornando mais um centro de empreendedorismo, de inovação, de startups, né? Você que esteve lá nessa feira, qual que é a sua visão? O que está acontecendo lá? É realmente isso tudo que todo mundo está falando? O que você viu? Eu achei assim, eu vi que a cerveja é muito cara na Finlândia, tá? E é eu não muito pude, frio. É muito frio, eu não pude tomar muita cerveja e não saí tanto assim do hostel e da slush. Mas é bem legal, eu acho que tem uma questão também de cultura, né? São lugares que fomentam o empreendedorismo, né? Então, claro, eles têm um orçamento muito maior que o nosso, mas é o incentivo, assim, pensar diferente, né? E me chamou muito a atenção isso, essa questão assim de novas ideias, de discussões, pessoas que não têm medo de expor o que elas pensam, apresentar os problemas, como resolver, o que tem de novo. Eu acho que isso é muito legal, e isso talvez falte um pouco para a gente ainda, essa questão do, cara, não ter o medo de errar, sabe? É normal errar. E assim, para a gente, e agora eu faço até um paralelo da Slush com o direito, né? Para a gente do direito não é normal errar, a gente não pode errar, a gente não pode testar. Cara, tá errado, né? tá errado, a gente tem que errar. E assim, é simplesmente isso, tá errado, sabe? E eu vejo também pessoas novas que não querem arriscar, que não querem mudar. Só fazer um parênteses, desculpa te interromper, a gente tem... É claro, e eu sei que é isso que você quis dizer, mas assim,
tem lugares que a gente consegue errar, né? É claro que se você tá fazendo um recurso, você não vai testar uma coisa que vai prejudicar seu cliente, pelo amor de Deus, gente, não é isso que a gente tá falando. Exato. Eu vou testar se o juiz aceita 16 dias ao invés de 15. Não, pelo amor de Deus. Se o direito material você tem que saber aonde dá pra testar. Ó, eu vou testar, colocar essa tese primeiro, e essa aqui em segundo, vou testar fazer outras coisas, vou usar um visual law, enfim. Esse tipo de coisa que a gente tá falando, né, obviamente. Então é exatamente isso, né? A gente tem que cuidar do que vai testar também, né? Porque, enfim, a responsabilidade civil tá aí, né? E a ética, mas é interessante essa questão de teste que a gente não faz tanto no direito. Então, por exemplo, eu acho que muita gente conhece o conceito de teste AB, né? A gente ir para 2 caminhos, faz 2 caminhos, vê qual é o melhor. Poxa, no direito a gente poderia usar muito isso. Uhum. Faz um recurso X e faz um recurso Y. Isso. Claro, o mesmo recurso, mas eu digo com fundamentos diferentes. Aplica o visual law num, não utiliza no outro, vê como funcionam petições distintas, né? Claro, desde que o juiz analise, mas então tem essa possibilidade de fazer testes. A gente pode errar muito dentro, porque é importante errar para que a gente concretize algo maior lá na frente, né? E também é muito importante, e isso eu vi na Slush, tá? A gente lá foi bem interessante assim, uma conversa que o cara disse, olha, o cara é muito, muito, muito inteligente, o cara que aprende com os próprios erros, mas o cara que aprende com os erros dos outros, cara, esse cara é um fenômeno. Então a gente tem que aprender com os erros dos outros também. A gente não vê muito isso. O direito é super fechado, né? Lá na própria Slush, eu acho que eu comentei contigo, Gustavo, que eu tava eu fiquei num hostel, né? Era super caro, né? Um hotel na Finlândia, enfim. E eu achei que no hostel, vai estar uma molecada, vai estar um pessoal mais novo. Eu cheguei lá, tinha, cara, desde de founders, né, fundadores de startups, até venture capitalists, né, os investidores de alto risco. Enfim, os caras estavam todos lá, né? E foi muito legal, foi uma troca legal. E eu conheci um israelense que ele tinha uma startup voltada para desenho japonês. E ele precisava de funding, ele precisava de dinheiro para dar uma aumentada no negócio dele. E, cara, ele me levou num karaokê, eu lá com ele, com mais alguns investidores, alguns japoneses, outros norte-americanos, os caras fecharam um negócio num guardanapo, sabe, de X milhões. Eu falei, caraca, como assim, né? Eu fiquei pensando, poxa, no Brasil, no mínimo ia ter 3 advogados, um de cada lado, assim, meio que inviabilizando o negócio. E eu falei, pô, no Brasil, advogado falou que não, cara, advogado aqui não, cara, a gente nem traz advogado porque é problema. Eu falei, poxa vida, né, cara, que loucura, eu fiz a profissão errada, eu escolhi a disciplina errada, né? Puta, ciência, que coisa. Ou não, ou é isso que a gente precisa mesmo, e é o que a gente tenta trazer aqui no podcast, né? Pessoas que estão levantando uma bandeira diferente. Fala, cara, não, eu posso ser advogado e posso ser legal, posso viabilizar, posso encontrar soluções também, né? O que a gente tem que lutar para mudar essa imagem que não foi criada à toa, né? A gente também contribuiu muito para que isso acontecesse, né? A gente vem estudando na faculdade durante anos uma coisa totalmente diferente do que o mercado quer, né? Exato. Até tem novas profissões, né? A gente vê que a lista de disciplinas ela está um pouco desatualizada, assim, a depender do lugar, né? Mas, assim, aqui na URGS, onde eu fiz o mestrado, tem uma professora da graduação que ela tem uma cadeira de Direito e Inovação, e é super, cara, é super boa a cadeira, ela é interessantíssima, e ela está trazendo coisas novas, é a professora Kelly. Então, se ela ouvir aqui, eu vou falar depois do podcast para que ela nos ouça aqui. E é muito legal, porque é uma experiência boa. A gente vê assim, eu uma vez fui lá, falei um pouco para os alunos, eles, nossa, eu estava um pouco perdido aqui, e agora eu vejo que tem luz no final do túnel, sabe? Muito interessante. Enfim, a gente tem até uma questão aqui de uma colega, que ela foi nossa sócia na GCAP, ela saiu, ela foi contratada, né, agora ela é uma legal designer, e ela também fala, né, eu estava perdido quando a gente começou, eu comecei a entender que o direito tem muita coisa legal, que a gente pode utilizar, mas a gente não vê, a gente não visualiza lá na faculdade. E hoje ela está super bem, super feliz sendo uma legal designer. Não, sensacional. Isso é maravilhoso, né? Você vê que tem outros caminhos e que tem pessoas que já estão bem-sucedidas, que é uma coisa viável, que dá para ser feito. Isso aí dá um gás muito grande, né? Principalmente para quem tá perdido, quem tá na dúvida, tá desacreditado com o curso, enfim. Isso é muito legal. Leonardo, pra gente já então aqui caminhando pro final do episódio, vou te fazer umas perguntas rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, tá?
Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica tanto profissional quanto pessoal. Alguma coisa que você leva para a vida, assim, que você acha que é muito valiosa. Olha, eu acho que tem muita coisa valiosa, né, que a gente pode utilizar, mas o que eu acho muito interessante aqui na DCAP, que quem me comentou isso foi meu sócio, o Gustavo, né, o Guga, que é algo que hoje a gente preza muito, assim, a pessoa que tem a capacidade de ensinar os outros. Então, a gente faz um questionário quando entrevista as pessoas, os estagiários, né, a gente, poxa, liste as suas 3 principais características, né, a gente bota, sei lá, 20. Acaba que muitas pessoas vão lá e marcam as 20, né? São 3. Cara, e é interessante porque as pessoas costumam marcar que elas têm capacidade de adquirir conhecimento, né? Elas aprendem rápido, mas muita pouca gente diz que tem capacidade de difundir o conhecimento, de passar para o próximo. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho que é uma característica que ela é um pouco menosprezada, sabe? Essa questão de ensinar, sentar, passar o conhecimento, e isso é muito importante aqui dentro, assim. A gente, seria uma dica legal, assim, se eu pudesse dar uma das várias dicas, porque eu falo pra caramba, mas é a questão de começar a pensar, não tanto também em absorver conhecimento, mas todo esse conhecimento que você absorve, você conseguir repassar para outro, sabe? Eu acho isso muito legal. Legal. Tem até, não sei quem falou isso, né, que se você não consegue explicar um conceito, por mais complexo que seja para uma criança, é porque você não entendeu o assunto, né? E o que significa sucesso para você? Cara, eu acho que, para mim, sucesso, eu acho que é fazer algo com propósito, sabe? Independentemente da remuneração, mas é simplesmente ter a possibilidade de ajudar os outros com uma capacidade sua, sabe? Eu acho que isso é sucesso. É no final do dia poder botar a cabeça no travesseiro e, cara, dizer que fez o bem, que ajudou os outros. Eu acho que isso é o principal, né? Por muito tempo, eu não fiz isso. Eu botava a cabeça no travesseiro e falava, cara, que merda que eu tô fazendo aqui. Mas eu acho que sucesso é isso. É poder botar a cabeça no travesseiro e saber que profissionalmente você tá fazendo algo de valor. E para quem ficou interessado em tudo isso que a gente discutiu aqui, tem algum material que você indicaria? Algum curso, algum livro, alguma feira? O que você poderia indicar? Cara, tem muita coisa no YouTube. A gente tem alguns livros aqui que o pessoal todo lê, assim, a gente repassa, que são esses livros base de startup. Então, o Lean Startup, o Zero to One, né? Tem esses dois, assim, que é meio que um mantra, assim, para entender, porque a pessoa acaba desconstruindo, né, tudo aquilo que se criou dentro da faculdade de Direito. Não estou dizendo que é errado, né, a faculdade de Direito, mas que são novas experiências e que, para cá, por exemplo, para nós, a gente precisa disso. Então, são essas questões. É o livro do Eric Ries e do Peter Thiel, né? Esses dois, a Startup Enxuta e Zero para Um. Eu não sei qual é o termo correto em português, mas são essas questões de startup, sabe? Eu acho que YouTube tem muita coisa legal. No Brasil, eu indicaria assim, o pessoal da Startse. Sei que o Cristiano ele já fez o podcast anterior. Eu indico ele, assim, é muito legal essa questão que eles trabalham com o reaprender, o sempre aprender, né? A gente tem que ser sempre curioso, a gente tem que sentar, e isso é importante. Então tem muito material. Assim, quem quiser também pode depois me procurar. Eu posso passar um monte de coisa, um monte de curso para sentar, e isso é importante, né, Gustavo? A gente tem que estar sempre estudando. Uhum. Cara, todo dia. Tem que, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, cara, tem que sempre estar estudando, pesquisando coisa nova. A gente não pode parar. Eu acho que isso é muito ruim. O cara que tá ali parado, aquela pessoa que não se desenvolveu, né? Então, até porque quem segue é porque faz realmente o que gosta. É isso aí. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Cara, o LinkedIn, podem me procurar, Leonardo Stocker da Cunha, se não me engano, Leonardo Stocker Pereira da Cunha, não sei se tem o Pereira ali no meio, e é basicamente isso. Se quiser botar também meu e-mail, estou super à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas, cara, super à disposição. Eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Sobre inovação no direito. Eu acho muito legal, assim, como a gente está avançando, principalmente depois da pandemia, né? Maravilha, Leonardo. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Legal, muito obrigado, Gustavo. Estou sempre à disposição de vocês aí. Grande abraço.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.